Nós acabamos de cantar esse hino 119, de fato eu fazia, nem sei quantos tempos, não ouvia cantar, mas uma das estrofes diz assim: para ti desejo agora trabalhar aqui. Se eu lançasse essa pergunta aqui, não que precisa ninguém se manifestar, né? Mas quem deseja trabalhar aqui para o Senhor, né? Paulo, ele cita ali na sua carta, ali em Timóteo, 2 Timóteo, se eu não me engano, referindo-se aos soldados de Jesus, quem alistou-se nessa guerra, e nós estamos vivendo dias difíceis, onde encontramos muita confrontação, e esses dias eu andei pensando um pouquinho, e o Senhor tem colocado em meu coração, para nós estudarmos um pouquinho e avaliarmos como está a nossa situação espiritual. E eu gostaria de compartilhar com um versículo que me chamou a atenção, que se encontra em Lucas capítulo 14, é o Senhor Jesus falando aqui, e muitas vezes nós estamos encontrando nos nossos dias um evangelho chamativo, um evangelho de prosperidade, um evangelho que, se você aceitar a Jesus, você vai ficar isento de qualquer problema, mas não é bem assim que a palavra de Deus nos ensina. O nosso irmão Otávio, num dos seus estudos que ele estava aqui, ele referiu-se ali à igreja escrita a Éfeso, onde o Senhor conhecia as obras daqueles irmãos, conhecia a luta daqueles irmãos, também elogiou as suas qualidades, mas é interessante nós pensarmos que o Senhor também mostrou as suas falhas, que eles tinham deixado o primeiro amor, e aquilo me chamou muito a minha atenção. Todos nós passamos por diversidade em nossas vidas, e muitas vezes nós nos esquecemos que tudo contribui para o bem daqueles que temem a Deus. E esse detalhe faz muito a diferença para nós, os crentes no Senhor Jesus. Nós não vamos encontrar uma vida fácil, um emprego que nós achamos que nós somos bem remunerados, uma vida cheia de conforto, de alegria. Mas enquanto estamos aqui, a palavra de Deus nos afirma que nós vamos encontrar dificuldades, problemas, aflições, enfermidades, e tudo isso nós temos que enfrentar. Mas nós temos uma garantia: Ele, o Senhor Jesus, nos prometeu que estaria conosco todos os dias. E isso é uma garantia que Ele nos dá, através da sua morte ali na cruz do Calvário. A todos que aceitaram Ele como seu Senhor e Salvador, Ele nos selou com o seu Espírito da verdade. Isso é maravilhoso, nós podermos cantar, louvar, engrandecer, exaltar esse nosso Deus, essa pessoa do Senhor Jesus, como nosso único e verdadeiro Salvador. O Senhor Jesus aqui está dizendo no capítulo 14, versículo 31 de Lucas, dizendo assim: ou qual é o rei que indo para combater outro rei, qual é o rei que indo de encontro com outro rei, combater com outro rei, com 10.000 homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? O contexto nos diz assim: o Senhor Jesus está confrontando aquela grande multidão e dizendo a eles ali no capítulo 14 do mesmo capítulo, no versículo 25, grande multidão acompanhava, e ele voltando lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, a mãe, e mulher, filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Tem um custo para nós seguirmos ao Senhor Jesus, é a renúncia a tudo que há aqui neste mundo. Eu, graças a Deus, eu não precisei renunciar meu pai, minha mãe, pelo contrário, eles me encaminharam para o Evangelho. Mas essa renúncia é um fato e um princípio que nós não podemos negar na palavra de Deus. Precisamos renunciar a tudo e dizer: ó Senhor, eu sou pecador e necessito de salvação, e o único meio de salvação é através
da pessoa do Senhor Jesus. Esse é o princípio para todas as coisas. Mas é interessante nós pensarmos também que esse princípio de avaliar é válido para todas as áreas das nossas vidas. Nós não podemos nos esquecer que precisamos usar esse princípio para eu avaliar a minha vida como ela está. É algo interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, ele nos traz a figura de quem aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, de quem eles são agora. E diz aqui no capítulo 5, da segunda carta aos Coríntios, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram-se novas. Somos agora então uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é maravilhoso. Isso me faz lembrar um acidente que eu tive há muitos anos atrás, e eu me senti à beira da morte, né? Mas salvo. Mas o Senhor me poupou a vida. E naquele momento eu comecei a meditar, o Senhor tem me dado uma nova chance de vida. O Senhor tem dado uma nova oportunidade de vida. E eu gostaria de parar um pouquinho nessa manhã e refletir nessa nova criatura, nessa nova vida que você é. Nós acabamos de cantar que nós estamos dispostos a trabalhar na obra do Senhor. E quando nós pensamos um pouquinho nisso, o que nós estamos fazendo com esse privilégio que o Senhor tem nos dado? Abram as suas Bíblias em Efésios capítulo 2. Nós vamos desfolhar bem a Bíblia hoje. Efésios capítulo 2 e versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrino, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Sabe, eu fico a pensar o privilégio e como Deus tem transformado as nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler no seu contexto, versículo 5. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que privilégio enorme, infinito, não temos palavra para descrever a posição que a obra do Senhor Jesus nos colocou. E nós precisamos valorizar essas maravilhas nas nossas vidas. Somos sacerdotes reais, somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar as suas virtudes. Eu fico a pensar, será que eu estou fazendo valer, avaliando a minha vida? Sérgio, você está fazendo valer essas verdades, esses privilégios, no qual o Senhor tem colocado a sua vida? Será que você tem sido de fato tudo isso que o Senhor encarregou você de fazer? Estamos começando mais um ano, e muitas vezes quando começa o ano a gente faz uma avaliação, uma retrospectiva, projetos, mas irmãos, nós não podemos deixar de lembrar dessa obra perfeita do Senhor Jesus e a posição que Ele nos colocou através da cruz do Calvário. Sabe, Ele não prometeu a nós uma vida fácil, uma vida cheia de riquezas, de conforto, uma vida onde você não vai ter mais enfermidade. Interessante que eu comecei o ano bem, comecei o ano enfermo, internado, as irmãs prepararam ali em casa ali uma mesona bonita, peixe, Irmã tem dom para fazer os irmãos engordar, E eu achei interessante que, de repente, mas foi muito de repente, eu me enfermei, tremendo de frio, e fiquei 2 dias interno e toma soro, sabe? E eu fiquei a pensar, gente, o que está acontecendo comigo? Fiquei desfalecido, sem ânimo, aquele peixão que estava na mesa não pude comer, sabe? Febre, de repente. Quero agradecer os irmãos que oraram em meu favor. Estou sarado, podem fazer peixe e me convidar, tá? Mas o que eu quero dizer é que, de repente, a gente está bem, e de repente, a gente está mal. É de repente. Mas o Senhor tem nos dado uma bênção infinita e uma esperança, que mesmo que nós venhamos passar por dificuldades, sabe, Ele está conosco. Mesmo que nós estejamos nos últimos instantes da nossa vida, nós temos a esperança de um dia estar com o Senhor. Se nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós abriremos com o Senhor, é num piscar de olhos. Isso é maravilhoso. E eu fico a pensar, como hoje de manhã nós estávamos aqui na Santa Ceia do Senhor, e o irmão trouxe a mensagem, passou a nós, que somente o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Não há outro ser nesse mundo que possa ser capaz não é outro ser que seja merecedor de toda a glória, a não ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas quando vemos de fato o seu amor por nós, nós ficamos de fato alegres. E vemos que nós nada somos e nada fizemos para merecer esse amor. Ele nos deu um privilégio tão grande, colocou-nos a nós, insignificantes, numa posição tão privilegiada. Fez de nós que nós antes andávamos nas trevas, Ele fez e transportou-nos para um caminhar na luz. Antes Ele era o nosso inimigo, porque a condenação cabia a nós. Hoje Ele é o nosso amigo. Da água para o vinho, podemos dizer, nós mudamos. Mas mudamos porque merecemos? Não. Porque o Senhor se condoeu de cada um de nós. Mas sabe, quando nós falamos em voltar ao primeiro amor, eu não sei como está a sua vida espiritual, mas eu tenho avaliado a minha vida espiritual, e eu fico pensando, se tivesse um densímetro,
Eu, quando era jovem, mexia com baterias e a gente precisava medir a densidade do ácido, então tinha ali um densímetro, media a densidade do ácido, né? E muitas vezes aquele ácido ele estava que nem água, não valia nada, né? Mas se nós fôssemos uma bateria e colocássemos o densímetro de nós, qual seria a avaliação que esse densímetro faria de nós? E o que eu quero dizer é que muitas vezes quando eu me confronto com a palavra de Deus, eu fico vendo, Sérgio, quanta falha você tem ainda, precisa aprimorar. E eu gosto de pensar que a palavra de Deus, ela é um espelho, que reflete todos os nossos defeitos. Tem dia que eu olho no espelho de manhã, fico até, nossa vida, você está acabado, Sérgio. E dá uma lavada no rosto e penteia o cabelo para melhorar, sabe? A palavra de Deus, ela quer fazer isso para nós, quer melhorar o seu aspecto, quer tirar toda a mancha, toda a pé de galinha, todos os defeitos, para que um dia nós possamos nos apresentar diante do Pai, santos. Mas enquanto estamos vivendo aqui, como tem sido a nossa carreira cristã? Como você tem reagido aos dados inflamados do diabo? E muitas vezes quando fala em diabo, a gente fica até... Esses dias eu estava comentando, falei, a gente evita de falar certos assuntos, porque... Mas irmãos, ele existe. E no momento que você crê na pessoa do Senhor Jesus, você tem agora um grande inimigo, Satanás. E eu penso que Satanás, ele não é um ser tão feio assim, como as novelas pintam, como a televisão pinta. Ele não vai apresentar para você com um garfo e vai começar a cutucar a sua vida, sabe? Não. Ele é um ser inteligente, ele é um ser astuto, e muitas vezes ele sabe tantas coisas de nós mesmos, que nós não sabíamos que nós éramos assim. Ele vê o que você está fazendo, ele vê o que você está comendo, ele vê o que você está bebendo, ele vê o seu testemunho no trabalho, ele procura conhecer a cada um de nós através das nossas atitudes. Ele não é um ser onisciente como o Senhor, mas ele tem poder, e esse poder se revela na sua pessoa, porque muitas vezes Deus permite, para, sabe, ajudar você a crescer. E nós precisamos valorizar sim quem nós somos, mas nós precisamos estar atentos como um bom soldado. 2 Timóteo, Paulo escrevendo aqui esta carta, e eu gosto muito de pensar nisto, que Paulo, ele como um bom soldado, capítulo 2 de 2 Timóteo, ele diz assim, olha, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo. E diz assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Sabe, nós temos que ter consciência que nós somos aqui nesse mundo um soldado que se arregimentou para Deus, para o Senhor Jesus Cristo. E como um soldado, qual que é a qualidade do soldado? É lutar. Não é ficar parado, não é ficar estagnado. E quando eu fico olhando na minha vida, eu falo, puxa vida, Sérgio, você tem que avançar, você tem que lutar. E muitas vezes o que está acontecendo é que, não criticando, mas nós estamos parados, sem projetos, sem desafios, sem estratégias, e o inimigo
está fazendo de todas as maneiras para que você fique parado. Ontem nós estávamos em casa, um grupo de irmãos, e vejo que irmãos fazem mais fofoca que irmãs, viu? Mas é uma fofoca sadia, tá? Mas nós estávamos parados, ali, sentados, conversando, e muitas vezes nós ficamos a pensar sobre projetos que param, o que deveríamos fazer, o que deveríamos deixar de fazer, mas sempre com o objetivo de fazer alguma coisa. E precisamos nos mover, precisamos avançar como bom soldado. Porque hoje nós temos um grande adversário. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 5, ele diz assim: sede sóbrio, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. O qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, 8 e 9. Nós estamos aqui muitas vezes preocupados com os nossos irmãos que estão lá do outro lado do mundo, sofrendo perseguição. E sabe que a palavra fala aqui? Isso se cumpre também nos vossos irmãos que estão lá. Sabe, mas será que está se cumprindo essa perseguição aqui no nosso meio hoje? Eu creio que não. Nós estamos confortáveis. Nós não estamos passando seca. É uma aflição. Nós não estamos sofrendo perseguição. E isso está me preocupando porque não que eu queira sofrer, não que eu queira ser penalizado, não que eu queira ser perseguido, mas eu fico pensando que nós estamos muitas vezes acomodados nos nossos ninhos confortáveis, né? Como é gostoso você entrar dentro da sua casa, fechar o portão, aqui eu estou seguro. Como é gostoso você vir para uma igreja, aqui eu estou seguro. Sabe, segurança é o que todos nós buscamos, mas a segurança verdadeira nós vamos encontrar somente nos céus. Porque aqui embaixo vai ser lutas, e nós precisamos lutar, precisamos desenvolver a nossa fé. Nós temos um inimigo que conhece tudo sobre nós, tudo o que fazemos, tudo o que falamos. Ele sabe por onde estamos olhando, o que estamos ouvindo, comendo, bebendo, tudo o que gostamos de fazer. Ele sabe que você adora ler a Bíblia. Eu achei interessante, um irmão ontem falou assim: eu amo ler a palavra de Deus. É difícil ouvir essa frase. Eu amo estudar a palavra de Deus. Nos nossos dias é muito difícil escutar alguém falar isso com tanto entusiasmo. Ele sabe que você gosta de usar uma roupa que não chame muito atenção, uma roupa decente. Ele sabe tudo isso aí de você. Ele sabe que você é manso, que você é bem comportado. Ele só não sabe o que nós pensamos. Que bom que ele não sabe. Eu tenho vivido umas experiências de muitas vezes, acho que não acontece com vocês, mas muitas vezes passa alguma coisa de mal na minha cabeça. Sabe, muitas vezes eu maquino alguma coisa que... E sabe o que eu tenho aprendido? Quando vem pensamentos ruins, ore a Deus. Busque a Deus. E sabe como tem sido bom? Como tem sido agradável? Eu não sei se é a idade que vai amolecendo, muitas vezes na hora do calor, sabe, fica quieto. Deixe o Senhor falar com você. Na hora que você está muitas vezes com o sangue fervendo, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Sabe, muitas vezes tudo isso acontece, sabe aonde? Lá dentro da sua casa. Na minha casa não tem nada disso, sabe? Mas como tem
muitas vezes precisamos sentar, conversar, esperar no Senhor, orar, para que o Senhor nos ajude. E somente o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. Diante desse inimigo que não tem compaixão, desse inimigo feroz, eu lembro muito na vida de Jó. Abram as suas Bíblias no livro de Jó. Capítulo 1 deste livro nos revela, eu não sei se nós podemos dizer assim, como privilégio do inimigo, do diabo, de Satanás, mas é algo que ele tem essa liberdade. E diz aqui no capítulo 1, versículo 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme ao Senhor, a Deus? Acaso não cercaste com Sebe, e ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Eu fico a pensar e eu tento estar naquele momento ali junto e olhar essa ousadia de Satanás, desafiando Deus, o Criador, o superior, aquele que tem todo o poder sobre todas as coisas, e ele começa, parece, cutucar, desafiar a Deus. Eu vi, eu estava lá rodeando a terra, irmãos, o inimigo está rodeando a terra. 1 Pedro nos diz que o diabo, nosso adversário, anda bramando como leão, querendo nos devorar. Não faz muito tempo eu tive no zoológico, acho que faz tempinho assim, e eu pude apreciar o bramido de um leão. Por todo o zoológico dava para ouvir. Ele é o bramido mais forte que tem. E só pelo bramido nós ficamos com medo. E sabe, se ele estiver dentro de uma jaula, você tem insegurança. Mas se nós estivermos na selva e escutar aquilo, perna para quem tem. Porque o medo já passou de você. Sabe, é isto que o inimigo está tentando, com todas as forças, fazer com as nossas vidas. Causar-nos medo. E é um medo que nós não podemos buscar auxílio em nenhuma árvore alta, porque ele é astuto, ele é perigoso. E quando nós, nos irmãos, a igreja está acuada com medo, ela não pode avançar, ela não pode atacar. E é isso que o inimigo está causando nos nossos dias, medo. Mas aqui está entrando em discussão o testemunho de uma pessoa, Jó. E o inimigo quer destruir esse irmão, quer destruir essa fé. E ele começa, ele é assim, porque ele tudo tem. Mas é interessante que Deus, se observasse ele, você viu como ele é? Mas ele, viu, ele é assim por causa disso. O João é assim,
porque ele tem um bom emprego, né? Tá tudo bem com ele. Mas ele não vai deixar de bramar como o leão, para causar medo nele. O diabo é o nosso acusador. O diabo está pronto a nos devorar, a causar dano para as nossas vidas. Estou lembrando aqui de Gênesis capítulo 3, onde está Eva ali naquele jardim tão belo, e o Senhor fala a Adão: olha, desta árvore, deste fruto, não comerás, porque o dia que você comer disto, muitas coisas vão ser esclarecidas, o bem e o mal. Então, olha, eu peço para que vocês não comam desse fruto. Agora, veio Satanás, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais, Gênesis capítulo 3, selvados que o Senhor tinha feito, disse à mulher, sabe, começa aqui um diálogo. Eva, puxa vida, tudo bem? Tudo bem. O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui, passeando no jardim. Você está vendo aquele fruto bonito? Que coisa linda, maravilhoso esse fruto. Que tem que ninguém? Eu estou reparando que vocês não comem esse fruto. Ué, por que vocês não comem? Como diz o mineiro, uai, por quê? Desse fruto o Senhor falou para a gente nem olhar. Mas eu estou vendo que você está olhando. Que fruto maravilhoso, sagaz. Experimenta dele, deve ser uma delícia. Sabe, e Eva começou a olhar. Eu fico pensando, seus olhos começaram a brilhar, né? Eu até pensei assim, né? As mulheres não podem ir no shopping, porque quando elas olham as vitrines do shopping, que sapato bonito, né? Brincadeira, tá, irmãs? Mas sabe, tem algo interessante, chamar a atenção. E Satanás continua, não é bem assim não. Vocês, não, vocês não vão morrer não. Come, experimenta. Sabe, ela foi sagaz. Eva foi, ludibriada. Ela sabia que não podia comer daquilo, mas ela comeu. Será que nós somos diferentes de Eva? Sabe, o inimigo tem muito poder. As suas características é como uma serpente, como o dragão, como a antiga serpente, nos diz Apocalipse capítulo 12, versículo 19, né? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Sabe o que eles fazem? Enganam. Essa é a característica do diabo. Apocalipse capítulo 12, versículo 3, uma de suas características é como o do dragão. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. Uma de suas características é como o anjo de luz, 2 Coríntios 11, 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Sabe, uma das suas características. Mas em João capítulo 8, versículo 44, não precisam abrir aí, eu tenho anotado aqui, ele representa como um homicida, ele é homicida. Diz assim o versículo: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. No próprio versículo de João capítulo 8, versículo 44, ele se demonstra como
alguém mentiroso. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, agora não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós precisamos conhecer esse nosso adversário, com quem estamos lidando. Por isso nós lemos no primeiro versículo, que aquele rei que vai combater outro rei, primeiramente ele não avalia com quem ele vai lutar. E nós precisamos avaliar quem nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando alguém muito perigoso, alguém que está tentando nos enganar, nos ludibriar, e alguém que está procurando com todas as formas tentar nos desviar da verdade. Ele é mentiroso, ele é homicida, é um pecador contumaz, aquele que, não para de exercer pecado. João 3,8 diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ele é um acusador, Apocalipse capítulo 12, versículo 10. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e poder do seu Cristo, o qual diante do nosso Deus os acusava. Ele fica acusando. Agora, eu fico pensando que lá no meu trabalho é um campo muito grande para exercer tantas coisas, principalmente a mentira. Como é fácil exercer a mentira naquele lugar ali. O motor, tá bom o motor, eu preciso vender. Não, esse caminhão, não, esses pneus, não tem conserto, é novo, pode ficar tranquilo. Você vai levar com 3 meses de garantia. Sabe que eu vejo muito em lojas? O tal da garantia, pecar muito na garantia. Quando precisa dar garantia, a gente, mas é defeito mesmo ou você que causou esse defeito? A mentira, ela parece que ela ocupa um espaço no nosso ser, que parece tão normal depois, a gente falar a mentira. Eu já citei aqui, eu tenho um parente, que, como ele gosta de mentir, eu acho interessante que ele próprio acredita nas suas mentiras, a mentira é algo que ela ocupa um espaço aqui, parece que ela enraiza, ela enraiza aqui dentro. Quem quebrou o copo? Eu não. Ele caiu. São coisinhas simples, mas muitas vezes nós não queremos assumir a verdade, e geralmente até as próprias mães, falando: vem para dentro que o homem do saco está passando na rua, cuidado aí, viu? São coisinhas simples, que no começo parece que não tem, não, vai fazer para ajudar, não, vão por medo, e muitas vezes nós estamos pecando em coisas, parece que é insignificante, mas não é. 1 Pedro 5,8 ele diz que ele é o nosso adversário. Você pode ter amizade com o seu adversário? Não pode. É adversário. Se você marcar bobeira, ele marca o gol. Ele é adversário. Ele quer ganhar. Ele vai lutar com todas as forças. Ele quer ganhar o jogo. Irmãos, nós precisamos conhecer um pouco mais esse inimigo que tenta nos causar tanto dano. Pedro, coloca aquela figurinha. Eu achei ontem uma figurinha muito interessante no computador e a Bia me auxiliou a colocar, para incrementar um pouquinho. Faça um favor. Eu achei essa fotografia e achei muito interessante. É um ratinho com um capacete de soldado e está andando no meio das ratoeiras cheia de queijinho. Interessante, Se tem uma coisa que eu penso que os ratinhos gostam, de fato, é queijo. Eu lembro quando eu era solteiro ainda, e meu pai
mora até hoje naquela casa, e tinha muito ratinho naquela casa. A Laine está dando risada. E sabe, o nosso divertimento, tinha o porão, e nós ficávamos lá em cima na janela, nós amarrávamos um queijinho numa cordinha, e ficava pescando o ratinho. Olha, coisa de criança, né? A Laine, viu? A Laine e a Lu, né? Não é eu não, tá? Eu só amarrava o queijinho e deixava elas pescar. Gente, os ratinhos vinham ali, puxa vida. E sabe, o inimigo vai fazer o mesmo conosco. Nós somos esse soldadinho, mas nós estamos vivendo nos nossos dias, rodeado de ratoeira, cheia de queijinho, daquilo que nós gostamos. Muitas vezes o inimigo está fazendo com que nós sejamos fofoqueiros. Ô, queijinho gostoso, não? É bom demais, né? Eu estou vendo que os homens estão fazendo mais fofoca que as mulheres, tá? Sabe, é um pecado muitas vezes. Eu não gostei daquilo, sabe? A malícia. Nossa, irmãos, a prostituição, o orgulho, a vaidade, a discórdia. Paulo, você, tá fora, não quero nem saber mais de você, cara. Viu? Paulinho? Sabe? A idolatria. Será que existe idolatria no nosso meio, nos nossos dias? Idolatria ao dinheiro, à riqueza, à prosperidade. Tantos queijinhos que o diabo coloca para chamar a nossa atenção, sabe? E nós, como um ratinho inocente, estamos andando no meio dessas ratoeiras, que são armadilhas que o diabo coloca adiante de nós, para nos pegar. Ele é astuto, ele é o nosso adversário. Eu tenho uma lista aqui nessa Bíblia, um comentário que, deixa eu ver se eu acho aqui, vou achar. Eu dobrei a folha aqui, eu quero ver se eu acho ela. Está aqui, os nomes que é dado a Satanás: adversário, caluniador. Ele se representa como maligno, o grande dragão vermelho, criatura destruidora, né? Antiga serpente, enganador, né? Ali no Éden. Leão que ruge, 1 Pedro. Belzebu, senhor das moscas. Belial, Deus desse século. Príncipe deste mundo. Príncipe da potestade do ar. Inimigo, tentador, incita as pessoas a pecar. Homicida, conduz as pessoas para a morte eterna. Ele é mentiroso, pai da mentira, deturba a verdade, né? Acusador, acusa os cristãos diante de Deus. Esse acusa os cristãos diante de Deus é uma coisa que tem pegado muito. Sabe? Deus é sabedor de todas as coisas. Ele vai tratar com cada um de nós segundo aquilo que nós fizermos. Mas imagine alguém do lado de Deus. Não. O João? Peguei o seu, João. João não tem jeito não. Mas você viu meu servo João? Ele tem qualidade. Não, é que aquela qualidade é tudo falsa. Sabe, um acusador. Quem é pai e mãe, geralmente os filhos sempre estão em harmonia, né? E muitas vezes Samuel vem lá, a Bia fez isso, a Bia daqui a pouco vem, o Samuel, sabe, coisas pequenas, né? Eles não vão ficar bravos comigo não. Samuel já olhou meio torto, mas sabe, muitas vezes há uma insatisfação. Eu fazia muito isso com as minhas irmãs. Mãe, a Laine, lá na escola, sabe? Mas sabe, nós temos diante de nós um acusador incansável. É aquele que vai tentar de todas as formas degredir a nossa imagem diante de Deus. Mas sabe por quê? Porque ele tem razão. Nós demonstramos as nossas fraquezas para ele. Ele não é onisciente.
Ele não é onipresente, mas usa os seus demônios, o seu exército, para nos perseguir. Ele usa, e está muitas vezes diante de Deus acusando: olha, ele mente, ele é idólatra, ele está vendo o seu irmão muitas vezes passar por necessidade e não faz nada, ele acha que é obrigação da igreja. Ele tem ciúme, e o Sérgio é orgulhoso, ele não arreda o pé de quando ele acha que tem razão. Sabe, o inimigo tem, com todas as formas, tentado degredir nossa imagem. Mas, vamos adiante, e vamos buscar e finalizando, em que área ele está trabalhando em nossas vidas. Faça uma retrospectiva, faça aí uma avaliação, podemos dizer assim, porque é impossível que o diabo não esteja tentando você em algum fator, em alguma área da sua vida. Pode ter certeza que ele está buscando colocar um queijinho, com uma ratoeira, para pegar você. Mas nós, os cristãos, temos uma defesa que estaria conosco e está conosco todos os dias. João capítulo 17, versículo 15, o Senhor Jesus intercede a nosso favor, dizendo assim: não peço que os tire do mundo, mas que livre do mal. Sabe quem está pedindo isso a Deus? É o Senhor Jesus. E isso nos fortalece, saber que tem alguém que está preocupado com nós. Nós não aceitamos o desafio de seguir a Jesus, mas nós recebemos a certeza que Ele estará conosco todos os dias. Nós temos um intercessor, um advogado que está intercedendo por cada um de nós. Se temos um acusador, nós temos também um defensor, que nos purifica de todo o pecado. 2 Coríntios capítulo 12 e 7 diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, para que não se exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Mas o que o Senhor Jesus, a minha graça te basta, disse a Paulo. Sabe, nós podemos muitas vezes passar por dificuldades, muitas vezes o inimigo está ali tentando nos atrapalhar, mas nada foge do controle do Senhor para a sua vida. Ele sabe da sua capacidade, da sua força, Ele sabe quanto você pode suportar, basta você confiar nele. Uma coisa que nós não podemos nos esquecer é que nós não devemos, muitas vezes, desafiar o diabo. Faz-me lembrar naquela passagem em que o arcanjo Miguel, um arcanjo também com poder, ele entra numa discórdia com o diabo, discutindo ali sobre o corpo de Moisés, e ele diz assim, não vou te julgar, mas que o Senhor te repreenda. Sabe, nós estamos diante de um inimigo que tem muito poder, não vamos nos esquecer disso, Muitas vezes ele vai precisar usar um queijinho maior, um queijinho que você não veja a ratoeira, mas ele está preparando uma armadilha para cada um de nós. O cristão deve estar sempre vigilante, 1 Pedro nos diz, sede sóbrio e vigiai. Sede sóbrio e vigiai. Seja consciente, vigie, esteja atento, que nem numa estrada de chuva, sabe? Toma cuidado, vá devagar nas curvas. Eu estava dando esse exemplo esses dias, conversando com o Samuel, que foi viajar. Se tiver serração, para, se for necessário, mas para no acostamento. Se tiver muito chovendo, liga os faróis, que agora é lei, vá devagarzinho. Se você vê que vai muitas vezes, para, sabe?
vigiar, ficar atento. Tiago diz aqui no capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O primeiro passo qual que é? Sujeitar-vos, cada um de nós, a Deus. Busque na palavra, busque ser cada dia mais perfeito diante de Deus, busque a santificação, busque, não fique parado, busque se refugiar em Deus. Quando estamos firmados na palavra, quando estamos firmes na palavra, nós sabemos a resposta certa. Agora, eu penso que seja a maior proteção que nós podemos buscar, é quando nós resolvemos se vestir da armadura de Deus. Efésios capítulo 6. E versículo 11. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabe, isso daqui é como um rugir de um leão feroz. A nossa luta não é uma luta fácil, porque é uma luta contra a própria carne nossa, muitas vezes, e é algo grande, porque muitas vezes nós nos sentimos tão fraquinho diante de um tão grande adversário, mas nós temos alguém que é forte o suficiente para nos proteger, e Ele que está nos dando esse conselho: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Portanto, tomai, versículo 13, toda a armadura de Deus. Eu lembro que quando eu comecei a andar de moto, não tinha necessidade de andar de capacete. Então era a coisa mais gostosa andar sem o capacete, porque a gente tinha liberdade, olhava muitas vezes do lado uma moça, jovem, que beleza, ó o rio, e quando a gente coloca um capacete, limita os nossos movimentos, mas é para a nossa proteção. Hoje existem roupas para quem anda de moto, que são roupas preparadas, mas sabe, ninguém gosta de usar, mas ela é feita para a nossa proteção. E sabe, a ideia é essa: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido. Por que você vai vencer? Porque você está protegido por toda a armadura de Deus, para que, quando terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firme, cingindo com a verdade, vestidos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho e da paz, embraçando sempre o escudo da fé, sabe, para poder resistir os dardos inflamados do diabo, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda orações e súplicas. Sabe, a dependência nossa está aqui: oração e súplica, orando em todo o tempo. Só de manhã? Só à noite? Todo o tempo, no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança, suplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para
com intrepidez fazer conhecida o ministério do Evangelho. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos despreocupados com os nossos pés. Muitas vezes nós estamos até preocupados com os pés, mas o capacete não precisa. Espada, eu não vou atacar ninguém, mas sabe, a espada serve para defender também. Que nós possamos estar atentos aos dardos inflamados do diabo. Não é porque você está vestido com toda a armadura de Deus que os dardos vão deixar de ser lançados para você. Vai ser lançado. E muitas vezes fica lá uma brechinha que você deixa um dardo inflamado. Esses dias, para finalizar, que eu passei mal, eu cheguei a uma conclusão. Eu fiz um cortinho tão pequenininho no meu pé que não dava nem para perceber. Pequeno cortinho no pé. Nós fomos lá para a praia e fomos lá tentar descansar um pouco. E nós pegamos um dia de chuva tão grande e andamos na enxurrada né? Beleza. Mas quando eu cheguei em casa e tive essa infecção no sangue, eu penso que essa infecção foi causada por alguma bactéria que entrou naquele cortinho, naquela enxurrada que nós estávamos, não é, Lico? Estava bonita a enxurrada, né? Sabe, infecção, um cortinho pequenininho. Eu não comi nada que fizesse mal, mas eu penso que foi por ali, uma infecção. Eu passei tão mal, mas tão mal, tão mal. Inflamou, infecção no sangue, paralisou o rim, sabe? Aquilo parece que foi aumentando. Eu penso que a única abertura que teve para pegar essa infecção foi através daquele cortinho. Sabe, o inimigo vai de todas as formas, através das suas brechinhas, que ele vai ver em nós. O Sérgio tem uma facilidade para estar olhando. Ele sabe o que eu estou olhando. Sabe como vou demonstrar os meus pensamentos? É através das minhas atitudes. Tem uma malícia na vida do Sérgio. O Sérgio é idólatra. Sabe como que ele vai saber dessas minhas fraquezas? Através do meu testemunho. Eu achei muito interessante que nós de manhã cantamos: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele fez tudo por nós. Nós devemos fazer tudo por ele. Nós já estamos preparados para isso? Nós estamos preparados para enfrentar o inimigo que está a assolar toda a igreja, a nos desanimar, a nos paralisar, a causar uma grande infecção. Esse inimigo é poderoso. E ele vai tentar fazer com que os casais haja desunião, haja separação. Ele vai tentar fazer com que os filhos se revoltem contra os pais contra os filhos. Ele vai tentar dissipar toda a igreja, para que haja desarmonia, para que um não ame mais o outro irmão, para que um não perdoe o outro irmão. Ele vai usar todas as brechas. E sabe como ele vai saber das brechas? Através das nossas atitudes. O outro irmão disse: ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Que nós louvemos esse Senhor, que está intercedendo por nós junto a Deus, que está nos protegendo com a sua mão forte, mas está nos avisando para nós tomarmos cuidado, para que nós não desviemos da nossa fé. A nossa fé é valiosa demais. O privilégio que nós alcançamos é imenso. Nós somos considerados uma nação santa. Será que somos tão santos? Somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Será que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador? Sabe, comece a fazer pergunta para você. Comece a fazer uma avaliação na sua vida de quem é o Senhor. Se Ele é o Senhor Jesus Cristo, pelo século do século. A Ele seja toda a honra
e toda a glória para sempre. Amém.